Eu queria chamar aqui o nosso convidado neste momento, porque a gente quer saber do ponto de vista jurídico, óbvio, de tudo isso, né? O que significa a aprovação da dosimetria no Congresso Brasileiro. Pedro Serrano, professor constitucionalista, já está aqui de direito. Olá, professor, seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Bom, já falamos inúmeras vezes aqui sobre a anistia, sobre dosimetria, o senhor já falou muito do que achava. E agora, aconteceu, aprovado, dosimetria aprovada na Câmara dos Deputados. O que isso representa para a democracia brasileira? O que representa isso para a justiça brasileira, quando a gente fala para o brasileiro, tem justiça no seu país? Como é que o senhor analisa? Evidentemente é um ato excessivo ativismo do legislativo, né? A lei se aprovassem a lei de anistia, ela teria uma inconstitucionalidade muito evidente, né? Por várias razões, inclusive porque a anistia se destina ao passado e, em alguma medida, ainda há ação de uma organização golpista no Brasil. Nós vimos aí o Trump e a Lei Magnitsky, etc. e tal, para coagir o Supremo a adotar determinadas decisões favoráveis a esse ambiente mais de extrema-direita, digamos assim, né? Então, isso tudo são ações golpistas, no sentido amplo da palavra, são ações que atentam contra o Estado democrático de direito, né? Então, você não pode anistiar uma organização criminosa que ainda está operando, né? Quer dizer, então, a anistia se volta ao passado e tem outras razões também. Então, seria muito claramente inconstitucional. Essa lei de dosimetria que foi aprovada, a inconstitucionalidade não é tão clara, mas pode sim ser debatida, tem precedentes nesse sentido, né? Existe uma figura na tradição jurídica que o Brasil segue, que é a figura do desvio de poder. Por coincidência, eu escrevi um livro sobre desvio de poder legislativo, exatamente a situação que nós temos agora. Isso foi publicado no começo da década de 90, quer dizer, nada vocacionado por conta dos fatos que estão ocorrendo, né? Mas onde já nesse livro eu debatia essas questões, trazia jurisprudência e, vamos dizer, teoria jurídica produzida aqui em Portugal, na Alemanha, a respeito do tema, né? Em que eu tentei demonstrar, dentre outras coisas, o seguinte: quando uma lei é aprovada e ela tem destinatários certos, ela pode ser investigada no seu processo. Como regra geral, não se investiga a lei no seu processo. A lei passa a viger e você analisa o texto da lei, o que a gente chama de mensagem legislativa e não a mensagem do legislador, né? Agora, existem exceções. O mundo do pós-guerra criou leis que são destinadas a pessoas específicas. E essas leis, os alemães chamam de leis de matéria administrativa, portanto, elas precisam ser investigadas sob o ponto de vista dos seus motivos, da motivação que ensejou a sua produção. A própria fala do presidente Hugo Motta, nesse trecho que vocês mostraram, eu estava aqui assistindo, né? Ele fala claramente: não, a decisão judicial foi pesada, foi injusta, foi sobrecarregada em relação aos réus, etc. Tal. Ou seja, ele está reavaliando um juízo de justiça. Esse não é o papel do legislativo. Na tripartição dos poderes que nós temos, não é papel do legislativo aplicar a lei no sentido de justiça. O legislativo inova a ordem jurídica, ele produz novos direitos e obrigações. Ele não aplica os direitos e obrigações que ele mesmo cria, né? Ele não está autorizado a querer substituir o judiciário no seu papel de justiça. E isso é inconstitucional. Então, esse debate pode haver sim. Só para citar um caso recente, no caso do Daniel Silveira, em que ele foi indultado, o ato foi do chefe do executivo, mas foi o que a gente chama em direito de ato político, não é um ato administrativo comum. O indulto é um ato político, portanto, que tem a mesma amplitude de discricionariedade que uma lei aprovada pelo legislativo. E mesmo tendo essa imensa amplitude de discricionariedade, foi anulado pelo Supremo, foi invalidado por inconstitucionalidade, por desvio de poder. Esse foi o argumento central, né? Isso é exatamente o que eu estou falando aqui. Portanto, Agora, doutor Serrano, eu entendo Professor, bem professor, o seu argumento Josias, técnico, Josias, só Não, perdão. para pontuar, perdão. Você deu uma frase muito boa, professor, que eu acho só para a gente reforçar aqui para a nossa audiência, quem está chegando agora, estamos analisando a dosimetria aprovada no Congresso durante a madrugada.
Aqui um professor do direito falando que, na análise dele, isso é inconstitucional, justamente porque não é o papel do legislativo, né, aplicar a lei, e sim modernizar a lei. Esse é o equilíbrio entre os poderes no nosso país. Ô, professor, diante disso que o senhor falou de maneira muito clara e objetiva, é possível dizer que Lula tem nas mãos o poder de vetar isso? Não estaria afrontando o Congresso brasileiro ao fazer isso, do ponto de vista jurídico? E mais, se caso isso chegue ao Supremo Tribunal Federal, isso vai ser barrado? Quer dizer, isso aprovado no Congresso, juridicamente, tem todos os caminhos para que seja barrado? Eu creio que Lula pode vetar, não há nada de... Como bem falou o Josias, o presidente da República participa do processo legislativo, inclusive. Uma lei nunca é aprovada só pelo legislativo, por causa do nosso sistema de freios e contrapesos. O presidente, o chefe do executivo, participa da formação da lei, né? Bolsonaro participou da formação da lei que determinou essas penas que hoje são alteradas. Bolsonaro sancionou a lei de defesa da democracia. Ele é corresponsável por essa lei. Deveria, eu acho que no plano moral, se você quer uma lei para aplicar para os outros, deveria se sujeitar a que ela fosse aplicada a você mesmo, né? Mas, de qualquer forma, Lula pode vetar. No plano moral, a meu ver, moral político, Lula tem o dever de vetar, por causa da sua própria trajetória em defesa da democracia. Se depois o Congresso vai derrubar, é outro problema. O que o Supremo vai fazer depois do Congresso é ainda outro problema, né? Eu acho que Lula tem o dever de vetar e acho que o Supremo tem que debater, ao menos, essa questão da constitucionalidade dessa lei. Dentro dessa linha de cada um assumindo as suas responsabilidades, não lhe parece, professor, a despeito dos aspectos técnicos mencionados aqui pelo senhor, não lhe parece que é improvável que o Supremo reveja por inconstitucional essa decisão do Congresso? O mais provável não é que o Supremo aplique o que está sendo decidido pelas circunstâncias políticas que estamos vivendo? Eu acho que, infelizmente, sim, você tem razão no plano prático, talvez, né? Vamos dizer assim. Mas seria mais uma vez em que a Constituição é descartada em favor de operações de disputa de poder. Veja, nós não estamos falando de nada de agora. Ésquilo, no Orestes, o primeiro texto que a humanidade deixou escrito, onde se fala em política, onde se criou a política, né? A deusa Palas Atenas cria o julgamento público no lugar dos juízos privados, separa o público do privado, portanto, né? É a primeira vez na história que se teve algo como institucionalidade, polis, isso foi há 2.500 anos atrás, né? 500 anos antes do nascimento de Jesus de Nazaré, né? Desde aquele tempo, a deusa Palas Atenas tem uma frase que ela fala naquele momento, né? Não conspurquem a pureza das nossas leis com seus estratagemas. O que ela quer dizer com isso? Os juízos de justiça devem se realizar exclusivamente por critérios de justiça e não de disputa de poder. Então, mais uma vez no Brasil, se isso acontecer, Josias, nós vamos estar submetendo os juízos de justiça à luz da Constituição por esquemas de poder, por disputas de poder. E isso é muito ruim para a nossa democracia e para a própria civilização. Agora do Sakamoto, inclusive, a escolha do Esperidião Amin, né? A gente está analisando aqui essa informação que chegou agora. O presidente da CCJ escolheu Esperidião Amin. O que isso representa, Sakamoto? Quer dizer, já é fato que isso passa também no Senado com facilidade ou não? Antes de mais nada, bom dia, doutor Serrano. Fabiola, o interessante, escolheu o Esperidião Amin, que é uma pessoa que sistematicamente tem defendido as posições do presidente Jair Bolsonaro, que está na cota, que está, inclusive, disputando para fazer parte da base na eleição do ano que vem em Santa Catarina, junto ao bolsonarismo, brigando, inclusive, com o Carlos Bolsonaro, brigando com a Carolina de Tone para saber quem é que serão as duas vagas da direita que vão acabar ocupando, muito provavelmente o Senado a partir de 2027, por Santa Catarina. Ele, neste caldo, ele é escolhido como relator. Deve ter sido, provavelmente, uma composição, um acordo, né? O senador Otto Alencar, o pessoal da CCJ deve ter feito o acordo. Agora, o relatório não tem a dúvida nenhuma que vai ser positivo para a aprovação, né? Era até melhor ter colocado o senador Flávio Bolsonaro de uma vez como
como relator, né? Porque o senador Espiridião Amin vai votar, claramente favorável à dosimetria, não tenha dúvida nenhuma, o relatório vai ser favorável. E eu acho bem possível, eu acho que está, inclusive, favas contadas que isso deve passar no Senado Federal, né? Não é uma PEC. Né? Se fosse uma PEC, teria um problema, mas é um PL. Né? Então, a chance disso passar é muito, muito grande. Tanto é que, acertadamente, o Josias está falando aqui do quê? Da questão já de veto presidencial. Sabe, o doutor Serrano falando também de questões de desdobramentos judiciais a partir disso, porque é onde o negócio pode vir a ter problema. No Senado, eu acredito que passe. Vamos lembrar que lá atrás, Fabiola, o próprio senador Davi Alcolumbre estava começando a rascunhar um projeto para reduzir o tempo de punição dos bagres pequenos, dos peixes da raia miúda do 8 de janeiro de 2023. Né? Para quê? Para separar, porque a grande justificativa do bolsonarismo sempre foi: não, o que a gente está fazendo não é pelo Bolsonaro, não é pelos generais, é pelos pobres coitados, os velhinhos e as velhinhas do 8 de janeiro. Lembrando de Dona Fátima de Tubarão, que é um desses velhinhos e velhinhas do 8 de janeiro, que tinha sido já condenada por tráfico de crack, que era envolvida em evasão da Previdência, tráfico de crack usando crianças, inclusive, para vender droga. E depois condenada também no 8 de janeiro. E o pessoal tenta colocar nessa farra, dizendo que ninguém, todo mundo... Enfim, o que importa é que o Davi Alcolumbre chegou e falou: então tá, então já que vocês estão tão preocupados com a raia miúda, bora separar, bora fazer um projeto de lei para beneficiá-los. E aí o bolsonarismo começou a falar o quê no Congresso Nacional? Um projeto de lei que beneficia a raia miúda, mas não beneficie os outros, é antidemocrático, é injusto, até começar a falar. Um projeto que não beneficia o Bolsonaro também é injusto, a gente não vai aceitar. Por quê? Porque o pessoal está pouco se importando com a raia miúda. O pessoal tá, eu não vou usar o termo que é mal educado, né? Mas tá, nem aí com a raia miúda. Né? Eles estavam querendo usar a raia miúda para tirar o Bolsonaro e os chefes, as lideranças do processo golpista do Chilindró. Então, o que acontece? Agora, esse grupo vai simplesmente apoiar essa resolução. E o Centrão, ou seja, a direita, vai apoiar o relatório do Amin. E o Centrão vai apoiar também... Por quê? E para terminar, porque faz parte daquilo que a gente estava falando. Para fazer com que Flávio Bolsonaro desista da sua intenção presidencial e abra caminho para apoiar Tarcísio de Freitas, que é o nome do Centrão e da direita, então isso aí vai ser aprovado. Todo mundo querendo saber se isso vai ser ou não aprovado no Senado. A gente até colocou uma enquete no nosso chat. O que você acha que o Senado deveria fazer? Aprovar o PL da dosimetria? E boa parte está dizendo aqui não, 90% votando não, 10% votando sim. Se você também quer votar, vai lá no nosso chat e vote. Quem já votou e ainda não votou, mas votou publicamente, foi o senador Sérgio Moro, porque lembrando que agora, aprovado na Câmara, o projeto da dosimetria vai para o Senado. E os senadores já começam a se pronunciar a respeito disso. Vai lá, Sérgio Moro. Ele que já foi juiz, né? E agora é senador. Sempre fui favorável à anistia aos manifestantes. Erros nos processos, falta de individualização das condutas, excesso nas penas. E aí ele cita aqui os 14 anos de prisão para uma mulher que escreveu batom numa frase no protesto da estátua. Porém, não havendo maioria política para anistia, votarei a favor. Votarei a favor. Do projeto da Câmara que reduz as penas. É o que se pode hoje até viabilizarmos a anistia adiante. Ele é a favor da anistia, né? Sabemos. Eu estava terminando aqui. Já passou da hora das pessoas que estão presas desde o dia 1 voltarem para casa. Vamos lá, antes de a gente passar para a parte jurídica, rapidamente, Josias, isso passa no Senado, passa com facilidade? O que significa a escolha do Esperidião para relatar esse projeto? Não tem nenhuma dúvida que vai passar, Fabiola, só que esse espetáculo precário da redução das penas ganhou uma pantomima de um ritual. Em vez de ir direto para o plenário, como gostaria o Davi Alcolumbre, organizou-se a simulação de um debate na Comissão de Constituição e Justiça. Isso retarda a aprovação, talvez para a semana que vem, mas vai ser aprovado.
O que é uma pena, Fabíola. Nós estamos falando, o Bolsonaro acabou de chegar ao regime fechado. A chegada dele à carceragem da Polícia Federal ainda não fez aniversário nem de um mês. E já está o Congresso a aprovar um projeto que atenua o calvário do condenado. E a Câmara vota de cambulhada, envia na velocidade da luz para o Senado, e leis que foram endurecidas sob a presidência do Bolsonaro são agora amolecidas para beneficiar o Bolsonaro. Quando passou pelo Palácio do Planalto, o Bolsonaro avalizou em 2021 a lei que substituiu o entulho da velha Lei de Segurança Nacional, substituiu pela tipificação desses crimes contra a democracia, tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado Democrático de Direito. Antes disso, em 2019, o Bolsonaro já tinha sancionado um pacote anticrime, aliás, feito sob o patrocínio do Sérgio Moro, que era ministro da Justiça, agora diz que vai rasgar a lei que ele ajudou a escrever. Então, esse pacote anticrime tornou mais rígida a progressão de regime, retardou a abertura das celas. Aí vem na véspera do Natal, o Congresso atrasa o relógio para presentear o Bolsonaro com um retrocesso legal. Então, a pena do Bolsonaro, que cai de 27 anos e 3 meses para alguma coisa em torno de 21 anos, 7 meses, o regime aberto, que só viria após 6 anos e 10 meses, pode chegar agora com 3 anos e 4 meses. Se o Bolsonaro provar que trabalhou, estudou, ele pode ganhar o meio-fio com 2 anos e 4 meses. Então, Fabíola, o Brasil já conviveu com 2 tipos de poder arbitrário. A ditadura institucionalizada e a ditadura da personalidade. Houve quem imaginasse que as coisas só mudariam no Brasil com ditadores ou loucos. De repente, o Bolsonaro acumulou essas 2 condições no Palácio do Planalto. E o Brasil ainda não aprendeu a lidar com essa anomalia. O Congresso está transformando o país numa espécie de sanatório para tratar o bolsonarismo das suas loucuras. E acabamos ficando, nós todos, meio malucos diante desse processo, né? É muito lamentável, mas está acontecendo. Aliás, a gente ouviu aqui do próprio senador Rogério Marinho, ele falando que a anistia seria o melhor remédio para a saúde mental do Bolsonaro, né, Josias? Ele falou com todas as letras aqui, ao vivo pra gente. Não só ele, como outro senador. Ele falou, a anistia é o único remédio para a saúde mental do Bolsonaro. Ele falou exatamente isso, que é o que ia curar o Bolsonaro. Fala, Josias. E o mais curioso, Fabíola, é que eles falavam disso, de anistia, de redução de penas, como um remédio para pacificar o país. O país nunca esteve tão pacificado. As ruas estão aí, as pessoas estão trabalhando, ralando para encher a geladeira. Estão enfrentando greve de ônibus, Josias. Estão enfrentando greve de ônibus em São Paulo, estão enfrentando temporal. Tá isso, Não, o mais interessante é que o Brasil tem... Estão abrindo uma guerra contra a democracia a pretexto de pacificar um país que está em paz, que está querendo levar a sua vida. Só para completar o que o José falou, o Brasil tem mais de 900 mil presos, pessoas em situação carcerária. Eu garanto que a liberdade seria o melhor remédio também para os problemas de cabeça de todos eles que estão no sistema carcerário, e não apenas de Bolsonaro. Vamos lá, a gente está com um professor Serrano aqui que está só como ouvinte, pelo amor, né? A gente não pode desperdiçar. Ele conseguiu esse espaço na agenda para a gente. Ô, professor, eu queria até pegar o gancho da fala do colega seu como jurista, né? Sérgio Moro, né? Ele como senador agora, mas juiz, formado em Direito. Ele diz aí que havia uma injustiça, né? Ele é a favor da anistia. O senhor viu algum tipo de injustiça sendo cometida? Em algum modo, é preciso realmente ter algum equilíbrio das penas? Tem alguma razão no que diz Sérgio Moro? E o senhor acredita que, diante disso, isso também passa com facilidade pelo Senado? Olha, com todo o respeito que merece o senador, obviamente, eu divirjo, porque não vi nenhuma injustiça grave, como se é a expressão que se usa, Robert Alex usa essa expressão, no processo crime relativo à tentativa de golpe. Existem divergências de interpretação aqui e acolá. Eu nunca vi nenhum processo crime na vida em que não houvesse divergências de interpretação. O advogado que tem o seu cliente condenado vai falar que houve nulidades, etc. Sempre se fala isso, né? Inclusive, nos casos da Lava Jato, que o senador comandou como juiz, vamos dizer assim, haviam imputações de nulidades graves, né? Agora, a diferença, por exemplo, da Lava Jato em relação a esse julgamento do golpismo,
Na Lava Jato houve uma decisão do TRF4 que decretou, veja que interessante, estado de exceção em Curitiba. Isso está escrito, eu não estou falando nada que é uma figura de linguagem, né? Quando o então juiz Moro foi acusado de ter grampeado os advogados de defesa, o que é absurdamente ilegal, de ter grampeado ilicitamente a ex-presidente Dilma numa fala com o ex-presidente Lula e uma série de outras questões, a decisão do TRF4 foi: Moro não está obrigado a obedecer à Constituição e às leis. Ele pode agir como estado de exceção, porque enfrenta a corrupção, que é algo absolutamente excepcional na nossa história, embora a corrupção seja um crime comum. Mas, de qualquer forma, então, houve uma autorização para o juiz de Curitiba não agir de acordo com a lei e com a Constituição. Em nenhum momento houve uma decisão assim, no processo de golpe que tramitou durante a questão aí no Supremo Tribunal Federal. A todo momento houve interpretações do direito, que é próprio do direito, que é a natureza do direito, é uma natureza interpretativa. Teve gente que pensou, o advogado de defesa pensou de um modo, o procurador de outro, o juiz julgou de outro. Mas houve uma constante preocupação com a garantia do direito dos réus. Isso houve o tempo inteiro. Advogados falaram, fizeram, o advogado chegou de uma forma muito deselegante e não própria do procedimento judicial a invadir o microfone para intervir, o outro saiu xingando, quer dizer, ou seja, inclusive esse tipo de histrionismo em juízo houve, quer dizer, mas para garantir o direito dos réus, né? E isso é um grande avanço. Vejam que o direito constitucional até a Segunda Guerra Mundial, em caso de tentativa de golpe de extremistas, propunha a decretação pelo Executivo de estado de exceção ou aprisionamento sem processo e sem direitos. Grandes pensadores como Karl Loewenstein, por exemplo, propôs isso. Hoje nós evoluímos, nós enfrentamos uma tentativa de golpe, processo judicial, direito de defesa, então injustiça não houve. O problema é que existem militantes de extrema-direita, como o senador Moro, que propõem que não tem problema com golpes, quer dizer, que acha que isso é normal, etc. Não é o que há no mundo. Vamos aqui colocar claramente. Parece que há esse discurso de que não houve muita gravidade nas penas. Países como Canadá, Alemanha e mesmo França, em alguns casos, propõem prisão perpétua para quem tentar cometer um golpe. Para nós é 12 anos, né? A pena máxima de golpe. Um país que se equivale a nós é Portugal, eu só me lembro da Itália com pena menor que o nosso. No mundo anglo-saxão, Estados Unidos, Inglaterra, são os crimes de sedição e revolta, com no mínimo 20 anos de cadeia. Quer dizer, então nós não estamos falando aqui... eu conheço uma certa intimidade à Lei de Defesa da Democracia, porque quem teve a iniciativa desse debate durante o governo Bolsonaro foi o então deputado Paulo Teixeira. E a seu pedido, eu coordenei um grupo de juristas e produzimos o projeto que ele apresentou. Depois participamos no legislativo do debate entre juristas e vários segmentos para debater esse conteúdo, e com base daí no projeto do professor Miguel Reale Júnior foi aprovado essa chamada Lei de Defesa da Democracia. Não são penas abusivas, são penas absolutamente equilibradas com o que o primeiro mundo propõe. Na Alemanha, por exemplo, tem a Lei de Defesa da Democracia, em que se criou uma polícia específica para isso. Uma polícia federal só para esse tema, de acompanhar e vigiar, vamos dizer, os extremistas quando eles cometem alguma violência, são punidos, né? Ou ameaçam, ou se reúnem para tratar de cometimento de violência. Quer dizer, o mundo inteiro defende suas democracias, né? O que nós estamos vendo é uma imensa fragilidade na defesa da democracia. Quem não defende democracia, é óbvio que acha que houve abuso. Imagina, o cara só tentou dar um golpezinho, desumanizar todos os brasileiros. Isso significa uma ditadura instaurada, é você romper com os direitos, portanto, sob o ponto de vista jurídico, o ser humano é o corpo protegido por direitos. Na hora que você suspende, termina com esses direitos, você está sujeitando esses corpos à violência bruta do Estado. Para essa gente não tem problema nenhum, porque eles estão vendo chicotes pelo lado do cabo e não pelo lado de quem leva a chicotada nas costas, que seria o caso de todo o povo brasileiro. A democracia está reagindo. Professor, de maneira bem objetiva, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, né? Só que a gente já falou aqui várias vezes, em regime fechado, isso muito menos. Com a aprovação da dosimetria, se é que isso vai passar no Senado, se Lula for sancionar, se isso não tiver nenhuma mudança, o que isso traria de impacto na pena de Bolsonaro?
Eu não tenho aqui como dizer, precisaria fazer o cálculo. O Josias fez um cálculo de cerca de 3 anos, né? Tem um outro colega que me falou em 2 anos e 8 meses, mais de regime fechado. Mas, de qualquer forma, há um grande encurtamento de 6 anos e pouco, passar cerca de 3 anos. É mais ou menos isso que nós estamos tratando aí, de 7 anos de regime fechado, 6 e tanto, reduz para 3, né? É isso que mais ou menos nós estamos tratando. E aí vai descontar o período que ele ficou em cautelar, mesmo com tornozeleira. Ele pode estudar e realizar estudos, etc. E tem uma série de benefícios. Aí são benefícios que ele tem direito mesmo, porque como qualquer aprisionado, né? Ele reduz a pena. Uma coisa aqui, uma dúvida nesse processo, professor. Pela conta lá do Paulinho da Força, cai para 3 anos e 4 meses. Se ele trabalhar, estudar, conseguir comprovar isso, aí ele sairia com 2 anos e 4 meses. Né? O que eu queria lhe perguntar objetivamente na época do mensalão, no caso do mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, do Supremo, delegou à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a execução da pena. Decidido lá o veredito no Supremo, coube à Vara de Execuções Penais de Brasília, do Distrito Federal, executar as penas. O mesmo não ocorreu neste caso, pelo menos por hora. O Alexandre de Moraes não parece com essa disposição de transferir essa atribuição para a Vara de Execuções, portanto, deve ser, isso é que eu queria tirar essa dúvida consigo, pode o Supremo, como julgador ali, o processo começou no Supremo, terminou no Supremo, pode ele mesmo cuidar da execução da pena? No limite, esta decisão que o Congresso está prestes a tomar, ela será implementada pelo próprio Supremo, pela primeira turma, sob a relatoria do Alexandre de Moraes? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Veja, José, essas coisas mudam periodicamente no Supremo. Por exemplo, no próprio caso do... Nossa, está caindo energia aqui. Alô? Tá bem. Tá caindo energia. Tá bem. Alô? Oi, eu tô te ouvindo. Agora Isso, voltou. Você está em São Paulo? Está em São Paulo, professor? Paulo, nos Jardins, aqui cai sempre. Que maravilha! É isso. Não. Olha lá, coitada. Todo dia. Vai, pode concluir. Então é isso. Eu creio que no próprio caso do mensalão houve uma mudança, né? Quer dizer, o Supremo até então entendia que réus que não foram privilegiados deveriam ser investigados pela primeira instância. Ali houve uma mudança, o Supremo se julgou competente para julgar todos eles, né? Então essas coisas elas mudam periodicamente e não há nenhum problema. Quem estabelece quem é que vai determinar sobre a execução da pena é a instituição, vamos dizer, é o tribunal com mais poder na estrutura judiciária brasileira, é o Supremo Tribunal Federal. Então não é nada demais ele julgar as questões de execução de pena, né? Precisamos muito falar sobre as cenas de violência de ontem, né, que a gente viu no Congresso Brasileiro. Mas antes, só mais uma pergunta em relação ao Bolsonaro, professor Pedro. Em relação ao pedido de ontem da defesa de Bolsonaro, pediu primeiro autorização para que ele faça cirurgias, apresentaram aí laudos médicos, que ele precisa passar por algumas cirurgias para corrigir uma hérnia, o soluço, que o incomoda muito, mas mais uma vez pediram também a prisão domiciliar, alegando prisão humanitária. É hora de ter este olhar a Bolsonaro? Ele necessita de uma prisão humanitária? Cabe isso a Bolsonaro? Essa é uma resposta que quem deve dar não é um professor de direito como eu, né? O mecanismo que o ministro Alexandre indicou, pelo que eu vi na mídia, me parece o correto. Designou ali um perito médico público que vai fazer um laudo, né, vai examinar e ver. Eu acho que tem que se ouvir esse tipo de peritagem, que não é uma assessoria médica pessoal do presidente, se fez essa confusão aí. Um médico pessoal do presidente dá um laudo, manifesta, tem um compromisso com o paciente, né? Nós precisamos de um médico que tenha compromisso com o sistema de justiça, né? Que vai analisar as condições físicas do paciente e verificar se é possível que ele tenha a atenção que todo ser humano tem direito em termos de assistência médica no presídio. Então, eu acho que é aguardar um laudo público nesse sentido. Um médico público vai lá e avalia. Se avaliar que ele não tem condição
mesmo com todos os, vamos dizer, privilégios que ele tem na forma como ele está sendo aprisionado, um lugar segregado dos demais presos, com acesso 24 horas a médicos, etc. e tal. Se mesmo com tudo isso ele não tiver condição de lá permanecer, deve-se sim outorgar a ele uma prisão humanitária como a qualquer ser humano, a meu ver, né? Óbvio que não é isso, infelizmente, que acontece com os nossos presos. Temos a terceira maior população aprisionada do mundo e não é assim que a nossa população é tratada, mas isso não é motivo para não tratar o presidente dessa forma, porque é um direito humano dele, se não tiver condição de ser preso no presídio, vamos dizer, é um direito humano dele ir para casa.